Agora, com vocês, o presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha, Luiz Gustavo. Bom dia, Luiz Gustavo. Bom dia, marinheiro. E aí agradeço o convite mais uma vez, eu poder estar conversando um pouco sobre o Conselho Comunitário. Eu recebo aqui o convite, né, de forma até atrasada, já era para estar aqui há mais tempo. Né, o convite foi feito há muito tempo atrás, e eu aqui enrolado como sempre, mas por conta das questões das comunidades. Mas é um prazer estar aqui com você hoje e conversar sobre o Conselho Comunitário e sobre as comunidades, né? Luiz Gustavo, eu gostaria que você falasse em rápidas palavras, para a gente não. Eu tenho a seguinte ideia: eu não gosto de trabalhar com o passado, eu prefiro trabalhar com o presente e projetando o futuro. Uhum. O que passou, passou, não adianta nada. Mas eu gostaria de saber qual a situação que você pegou o Conselho Comunitário, tanto administrativo quanto de imóveis. Assim, falar do passado é importante, Maria, nesse caso aqui, para poder a gente não repetir o erro no futuro, né? O Conselho Comunitário passou por um período grave de crise, né? A gente teve um processo de judicialização em 2016, que se estendeu até o ano de 2021. Então, nesse período, né, nós tivemos uma grave crise do Conselho, que aprofundou nessa crise, indo para as comunidades, e a gente teve uma crise generalizada em Vila Velha, né? Os líderes comunitários tinham um problema nas suas eleições comunitárias, o Conselho Comunitário tinha uma duplicidade de diretoria, né? Essa história já é corriqueira já. Nós não tínhamos, né, a regularidade na Receita Federal, nós não tínhamos conta bancária, nós não tínhamos a ata registrada, nós não tínhamos absolutamente Nada. nada. Né? O Conselho estava desfacelado, totalmente destruído, visto esse processo de judicialização que aconteceu. Né? E quando a gente assumiu o Conselho, né, primeiro a gente tentou, né, fazer uma investida em 2017, nós tomamos uma liminar na cabeça, que fez Pô, com que a gente, né, desse dois passos para trás. Em 2018 a gente tentou de novo, tomamos outra liminar na cabeça. Quando chegou em 2019, com um momento mais maduro, né, com mais articulação, aí sim nós conseguimos reativar o Conselho através de um congresso, né, através de uma decisão judicial também, né, que só saiu em 2019. E aí, com essa decisão, nós conseguimos, a partir daí, dar os primeiros passos para poder reativar o Conselho. E desde então, a gente vem construindo a caminhada de 2019 para cá de reativação. Só para você ter uma ideia, marinheiro, nós tínhamos, em 2019, cerca de 10 comunidades atualizadas, registradas. Hoje nós estamos chegando ao patamar de quase 50 comunidades registradas. Só daí para você ter uma ideia de e quanto que a olha gente que Vila caminhou. Velha, tem mais de 90 bairros, oficial, né? É, a gente, né, tem a contagem de 93 bairros, né? Mas a gente sabe que tem mais bairros aí, né, se formando, né? Cada vez mais a população de Vila Velha vem aumentando e a gente entende que os 93 já não são mais 93, né? Tem mais do que isso. É, e nesse primeiro momento, a gente, né, tinha três missões básicas. A primeira missão era restituir a regularidade do Conselho. A segunda missão era garantir eleições livres, amplas e democráticas nos bairros. Né? E a terceira missão era organizar projetos que pudessem levar o nome do CCVV para dentro dos bairros. Tá Ok. certo? Então isso era as grandes metas, né? O plano de metas que nós tínhamos em 2019. Passou 2019 até 2021. Em 2021 foi realizado um novo congresso, porque o mandato do Conselho é de 2 em 2 anos. Sim. E aí, 2021 foi retomado, aí sim, com mais força, construir um novo grupo, um grupo mais forte, mais coeso. E aí sim, a gente conseguiu dar amplitude para o Conselho Comunitário. Né? Hoje o Conselho Comunitário ele é respeitado da cidade. É igual você falou comigo no telefone, mas eu considero um pouquinho mais. Que 60% da credibilidade do Conselho Comunitário já foi Recuperada. recuperada. Eu considero que talvez um pouquinho mais, né? Porque bairros que antes a gente não chegava, hoje a gente consegue chegar com facilidade. Então, assim, isso também só é possível, Maria, também
eu colocar bem claro aqui que não é o Luiz Gustavo isso aí. Isso é a força de uma composição ampla que leva em conta as diferenças e a pluralidade de ideias. Então a ideia é não restringir quem pensa diferente da gente, é trazer para que a gente possa construir junto. Tanto é que hoje, né, basicamente, a gente constrói, vai construir, agora a gente vai ter um novo congresso, e nós esperamos que essa composição seja mais ampla ainda do que foi em 2021. Isso é bom, né, no processo democrático, é isso. Pegar os diferentes também para que eles possam somar. Porque ninguém é tão contrário a alguma coisa que não tenha algo de útil que possa ser utilizado no grupo. Claro. Então, basta ter a consciência democrática de não querer ser eu posso, eu faço, como, né, você mesmo viveu essa experiência, conforme você mesmo mencionou aí, a questão de 2017 e 2019, né? E acabou que teve que ser uma coisa via justiça para que pudesse realizar um CRD. Então, apesar de eu não participar muito das reuniões do CCBV, mas eu tenho conhecimento da maioria dos eventos, das coisas que aconteceram e da dificuldade que você teve para poder recuperar essa situação do CCBV, que já estava assim insuportável dentro da cidade, porque envolvia a Câmara, envolvia o Poder Legislativo e o Executivo, e eles não sabiam quem é o líder comunitário, quem é o presidente do CCBV, porque na lei orgânica, né, do município consta o Conselho Comunitário de Segurança de Vila Velha. Conselho Comunitário de Vila Velha. No artigo 66. Pois é. E aí deixava o Executivo e o Legislativo meio amarrado, porque tem certas decisões que a própria lei permite que a sociedade civil organizada tem que estar presente. E essa sociedade civil, principalmente as comunidades, ela é representada pelo Conselho Comunitário de Vila Velha. Se eu estiver errado, você fala, mas então havia essa lacuna a ser preenchida. E esse trabalho que você fez, Luiz, eu acompanhei junto com a Sabá Consultoria, que tem feito um trabalho junto às comunidades de legalização, acertar estatuto, acertar documentação. Isso é complicado. A gente sabe porque envolve dinheiro. E nem sempre o líder comunitário ele tem aquele valor, e o cartório hoje está muito caro. Então, o que eu gostaria também, e dúvidas, é saber como você conseguiu unir esse povo e transformar o CCVV do passado nesse CCVV do presente, onde você mesmo disse, já abrange mais de 50 bairros. Como foi feito essa negociação, esse diálogo, para que chegasse hoje no ponto que o CCVV está hoje? É assim, Marinheiro, eu tenho que ressaltar aqui importantes parcerias que levaram a gente para poder chegar ao ponto que nós estamos hoje. A primeira parceria importante foi quando a gente fez uma composição com o Mauro, tá certo? Mauro era um companheiro que sempre esteve presente na história do Conselho Comunitário. Eu mesmo tentei. Ele é um cara que realmente tem uma construção dentro das comunidades de Vila Velha. E um dos motivos da gente conseguir o sucesso que nós estamos hoje foi trazer as pessoas que estavam do outro lado também poder compor esse lado com a gente. O Mauro era uma delas. Né? Então é uma grata surpresa de o Mauro estar... e a humildade, sabe, do Mauro também de ter visto tudo que aconteceu e falar assim, Luiz, vamos construir agora para frente, vamos esquecer o que foi no passado, vamos construir um novo momento para as comunidades. Então é um momento de maturidade isso. Mas eu não só ressalto a presença do Mauro, eu ressalto também os poderes de Vila Velha.
Os poderes de Vila Velha foram importantes. Eu ia chegar lá. Foram importantes para poder a gente conseguir o que a gente conseguiu. O prefeito se posicionou, né? Ele não ficou em cima do muro como no passado, né? No passado a gente tinha representantes que ficavam em cima do muro porque era muito caro tomar uma posição, né? E hoje o prefeito ele tomou uma posição. Então eu agradeço muito ao Arnaldinho por ter nos ajudado nesse processo. Agradeço ao Bruno Lorenzucci também porque a Casa Legislativa também se posicionou. Não ficou omissa no processo. Isso foi fundamental, né? Foi fundamental, isso aí sem dúvida, porque aqueles que tinham dúvida, né, quando o prefeito falou, quando o presidente da Câmara falou, né, já não restou mais dúvida. Então não bastou o processo judicial ser batido martelo. Precisou de articulação política para que a gente pudesse retomar o Conselho. Entendeu? E essa articulação aí que eu achei foi muito bem feita. Eu lembro quando eu vi você lá no gabinete do prefeito, né, tratando desse assunto, depois também li alguma coisa no Facebook a respeito, né, do apoio dele e que ele não se omitiu. E eu fiquei feliz porque eu sempre gostei da causa popular. Eu sempre trabalhei com comunidade, sempre estive ligado de uma forma ou de outra. Depois que você começa, você não para. Ah, igual cachaça. Então as pessoas te procuram e a gente sente isso, que quando a comunidade ela tem um líder que não corresponde, vai sobrar para outra pessoa. Aí você passa a ser procurado, começa eu cito como exemplo o César lá em Cobilândia, que muita demanda, o César não é o líder comunitário, muita demanda vai em cima do César. Então a gente vê que tem pessoas que acabam se destacando dentro da comunidade porque o morador não quer ir no centro comunitário, não quer, tem suas diferenças, e assim acaba nascendo um outro líder, e que o líder eleito de fato, ele se sente com orgulho ferido. Não aceita que é um trabalho em conjunto, que é um trabalho de união, porque se eu moro na comunidade, eu tenho que querer o bem da comunidade. Ah, porque o presidente da comunidade eu não gosto dele, eu não vou fazer nada. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser ao contrário. Eu acho que a gente tem que se unir, mostrar e apoiar no que for possível e ajudar. Então, esse foi um dos espíritos que eu vi. Me lembro até hoje quando eu trouxe você para uma reunião com o Mauro aqui, ainda estava na forma embrionária, e ficou muito claro quando você disse que a sua intenção não era brigar com ninguém, não era sair apedrejar ninguém, mas sim levar o Conselho Comunitário de Vila Velha no lugar que ele merecia estar. E a gente, né, naquele instante, e essas palavras suas, ela refletiu muito para mim. Eu conversava muito com o Mauro sobre isso, que teríamos que largar certos grilhões que estavam prendendo ele ao passado, para que pudéssemos fazer uma diferença. E com você também, né, conversei várias vezes, tanto que o Instituto é afiliado ao CCVV, porque eu gosto desse trabalho, acho que o trabalho que você está fazendo ele está sendo fantástico. A gente entende que você teve que trabalhar a parte burocrática primeiro, para depois ir para a prática. E hoje, com pouco tempo de prática, a prática eu digo é as eleições das comunidades, é se fazer conhecedor, é angariar a confiança dos líderes comunitários, né, dos atuais. Então, tudo isso, Gustavo, me deixou feliz em ver essa dinâmica e essa paciência e essa sabedoria que você teve em mesclar, pegar esse povo, os diferentes, e trazer para esse grupo, fazer essa composição de forma que quem ganha é a cidade, quem ganha é os bairros. E isso você está fazendo muito bem. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. O relacionamento hoje, em termos de ajuda para o CCVV, porque o CCVV precisa de uma sede. Em que pé está essa situação?
e qual a disposição do Poder Executivo em ajudar nessa questão? É assim, Marinheiro, isso é uma coisa importante de colocar, porque nós tivemos uma reunião oficial com o Executivo, e assim, hoje o Conselho Comunitário tem uma sede, tá certo? Hoje nós não tínhamos, hoje nós temos uma sede, essa sede fica no prédio da Casa e Vídeo, fica na Champanhar, ali no centro de Vila Velha, divisa com a Praia da Costa, né, no edifício Aruanã, é a sala 10 na sobreloja, primeiro andar. Então lá fica onde nós estamos realizando nossas pequenas reuniões. Quando a gente teve, né, há uns 2 meses atrás, uma reunião com o prefeito, nós colocamos 4 pautas principais do movimento popular. Entregamos ao prefeito uma carta de reivindicação. Essa carta de reivindicação colocavam, primeiro, a questão da nossa sede, né, como prioridade, porque nós temos a nossa sede hoje, porém a gente paga para poder estar lá. É alugado, né? É alugado, né? Então a gente tem alguns custos. É claro que o dono fez uma coisa bem camarada para a gente. Hoje a gente não paga nem luz, a gente só dá uma ajuda no condomínio, tá certo? Então, praticamente foi uma camaradagem que foi feita pelo Conselho Comunitário, né? Mas nós temos sede. Então foi apresentado essa demanda para o prefeito, que a gente precisava de uma sede, né? Foi colocado alguns pontos estratégicos da cidade que a gente gostaria que fosse, né? O Gran Vive, né, é um local hoje que poderia nos atender perfeitamente, até porque lá atrás, né, foi feita uma promessa ao Conselho Comunitário, mas outros prefeitos, eu estou dizendo, né, foi feita quando era Peixaria Catuá ainda, né, foi feita uma promessa e nunca essa promessa foi cumprida por parte dos prefeitos anteriores. Por parte de quem conseguiu fechá-la, né? E assim, não foi cumprida essa questão, mas nós apresentamos. Nós colocamos uma questão importante que para os líderes comunitários. Hoje o líder comunitário, se ele quiser ir para qualquer tipo de reunião, qualquer coisa, ele bota do bolso dele. Tá certo? Então, que nós fizemos uma articulação com o prefeito para que ele nos ajudasse com a CETURB, para que seja garantido passe livre para os líderes comunitários. Isso aí é uma coisa que às vezes pode soar como, né, coisa pouca, mas na verdade não é, porque tem muito líder comunitário que tem vontade de fazer as coisas, mas não faz por falta de recurso. Tá certo? Então, essa foi a segunda pauta. Nós temos um projeto de lei autorizativo por parte do Executivo, mas é um projeto de lei autorizativo de repasse de R$60 mil ao Conselho Comunitário anual. Tá certo? Nós fizemos essa solicitação também para o prefeito. E a nossa quarta e última pauta foi a questão das carteirinhas dos líderes comunitários. O prefeito sancionou um projeto de lei que garante ao líder comunitário a carteirinha do líder, no qual ele não precisa, com essa carteirinha, já é a identificação dele dentro da prefeitura, e ele tem acesso a todas as secretarias que ele achar necessário visitar. Então, essas 4 pautas, a gente fez um apanhado de questões históricas do Conselho e apresentou ao Executivo. O Executivo deu uma sinalização boa para a gente de que as carteirinhas dos líderes sairiam, né, que a sede era um compromisso que o prefeito assumiu, né, para o futuro, e que a questão com a CETURB que ia tomar encaminhamento para que a gente pudesse, juntamente ao governador, pudesse adquirir essa importante conquista para os líderes comunitários, que é o passe livre. Então, assim, a gente sintetizou nossa reunião com o prefeito em 4 grandes pautas. E essas pautas, a gente entende que não é necessariamente todos os problemas que a gente passa, mas a gente conseguiu sintetizar ali um pouco das nossas demandas mais urgentes, né? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Mas para a gente, né, e para você que está nos ouvindo, é importante ter essa informação. Isso significa progresso. Porque para uma instituição que estava parada, que não conseguia andar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, hoje a gente sente que há uma boa vontade e há um interesse do poder público em ajudar.
Sim. Entendeu? Coisas que há 3 anos, 4 anos atrás você não tinha isso. Porque lá atrás você tinha uma insegurança jurídica, né? Então você tomar um posicionamento diante de uma insegurança jurídica é complicado também, tá certo? Hoje essa insegurança não existe mais, né? Hoje nós já temos a ata registrada, nós já temos o CNPJ no nosso nome, nós já temos conta bancária, nós já temos a inscrição municipal, nós já temos um estatuto reformulado, inclusive com a grande ajuda do Mauro. Isso aí. Tá certo? Então, olha só, quanto que a gente já avançou em tão pouco tempo. Porque, ô Marieiro, a gente teve praticamente 6 meses de gestão. Porque a gente só conseguiu registrar a ata agora, em janeiro. Para você que está nos ouvindo aí, eu trouxe hoje o Luiz Gustavo aqui, gente, porque muita gente não sabe o papel das lideranças comunitárias. E por ele estar à frente do CCBV, ele não deixa de ser um líder comunitário. Lógico, todos nós que estamos à frente de algum trabalho que envolve comunidade e que já teve como líder comunitário, não deixa de ser líder comunitário. Então, nós vivemos esse problema. E vocês, às vezes, nos cobram certas coisas que ele acabou de explicar aqui. É um serviço voluntário. É um serviço, é um trabalho que, às vezes, a gente não tem o dinheiro. Muitos líderes não têm o dinheiro para sair da sua comunidade para ir na prefeitura resolver um problema. Então, essas ideias que ele passou aí, que foram apresentadas, são excelentes e serve para esclarecer também a você que está nos ouvindo, que o líder comunitário ele não é remunerado. Ele vive do salário dele, ele tem seus trabalhos normais e tira uma parcela do dia ou da noite para dedicar à comunidade. Então, eu quero agradecer a sua presença, Luiz Gustavo, e que você possa ter sua fala final e conte com a rádio que você precisar para divulgação. Nós estamos aqui. A nossa rádio é uma rádio web, mas o viés é comunitário, porque ela faz parte de um projeto da Instituto Integração. Ok? Legal. Com você para suas despedidas. Assim, Maria, eu só tenho a agradecer, pedir mais uma vez desculpas pelos atrasos e pelas não vindas passadas, mas você sabe que a nossa vida aí é muito atribulada, né? A gente atende, eu faço questão de atender todos os líderes que me ligam, né? E eu recebo várias ligações por dia, a gente tem uma agenda semanal cheia, né? Então todos os dias eu estou em uma comunidade diferente, eu estou quase que o tempo todo, meus domingos já não existem mais por conta das eleições comunitárias, tento atender todos os líderes que eventualmente chegam com demandas para que a gente possa resolver. E, assim, antes de a gente propriamente colocar uma despedida aí, eu queria parabenizar o trabalho dos líderes comunitários que tem sido feito em Vila Velha. Porque, por muitas vezes, o líder comunitário ele é cobrado mais do que um próprio membro do legislativo. Tá certo? Quando como tem um problema, é difícil você ir lá na porta do vereador e cobrar ele. É mais fácil você ir no seu presidente comunitário e cobrar. E, sim, é um erro, né, que as pessoas têm, mas acabam reproduzindo isso, né? Então, meu parabéns aí a todos os líderes comunitários que fazem um trabalho voluntário. É importante a gente desmistificar essa lenda urbana de que o pessoal acha que líder comunitário recebe. E não é verdade isso. Todo o trabalho do líder comunitário é voluntário. Inclusive, a gente não pode nem receber por parte das nossas associações qualquer tipo de mais-valia, tá certo? Então, nós não podemos receber, porque nossas organizações são privadas, mas sem fins lucrativos, tá certo? Então, todo o trabalho que é feito de coração. E eu posso afirmar para você, Marieiro, os líderes comunitários que lá estão hoje, em Vila Velha, são líderes comprometidos com o interesse da população. Grande parte, 99% são comprometidos com o interesse. Isso é importante. São garantidos com o interesse da população. Nós temos um nível de independência, tanto ao Poder Legislativo quanto ao Executivo, muito forte. Apesar de a gente ter uma boa relação de harmonia, de respeito, né, nós nunca deixamos de criticar aquilo que é necessário criticar. O que foi errado dentro da cidade, nós vamos apontar. A diferença é que nós não vamos fazer espetáculo.
Tá certo? É isso que essa que é a diferença. Isso aí. Nós vamos encarar a crítica, procurar o responsável pela crítica e nós vamos apontar. Nós não vamos deixar de apontar. Então, o CCBB hoje, assim como as comunidades, tem a sua independência. Só que existe uma outra coisa chamada harmonia, que é uma coisa que a gente está praticando com muita severidade aí. Então, só agradecer o seu convite e colocar à disposição também para a gente estar aí futuramente, quando for solicitado. Valeu. Essa aí foi a entrevista com o presidente do Conselho Comunitário de Vila Velha, Luiz Gustavo, meu amigo. E, Luiz, até uma próxima. A gente vai, com certeza, estar dando apoio a vocês, o que precisar, ok? Um abraço para você, telespectador que ficou aí, né, nos ouvindo, e daqui a pouco vai ver pelo YouTube. Se liga nessa mensagem que foi falada aqui, principalmente sobre o papel do líder comunitário. Um abraço a todos, que Deus abençoe a nós.